Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma live da Coloplast. Eu sou a Cristiane, enfermeira estomaterapeuta e atuo no marketing clínico da Coloplast na linha de Wound Skin Care. E hoje, para falar aqui com a gente, eu convidei a enfermeira estomaterapeuta com mais de 20 anos de experiência, Karina Trovarelli. Boa noite, Cris. É um grande prazer estar aqui hoje para falar com você sobre um assunto que eu adoro: tratamento de feridas de difícil cicatrização. Para você que está aqui me vendo pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Karina Trovarelli, sou enfermeira estomaterapeuta e trabalho há mais de 20 anos com pacientes com feridas. Eu tenho um canal no YouTube que já é chamado de Ferida Flix, onde eu tenho conteúdo exclusivo para tratamento de feridas. Recentemente lancei um livro de coberturas para tratamento de feridas. Mas é claro que eu não vivo só de teoria. Eu tenho uma clínica onde eu atendo esses pacientes em Bauru, estado de São Paulo. E olha só, agora eu quero perguntar para você, que é enfermeiro, que está me assistindo, e quero que você responda com sinceridade. Qual é a fase da cicatrização no seu paciente que mais demora? Isso, já responde aqui no chat para mim. Qual é a fase da cicatrização que leva mais tempo para você passar e conseguir avançar com o seu paciente? Vou te ajudar. Nós temos 3 fases principais. A primeira fase, que é a fase do desbridamento, que é quando a gente vai limpar o leito da ferida. A segunda fase é onde a gente vai eliminar, diminuir a carga de bactérias e biofilmes, tratar a infecção local, que impede a cicatrização. E a terceira fase é a fase da granulação, da remodelação, onde eu preciso que esse tecido cresça de baixo para cima e que as margens se contraiam. O que você respondeu? O que você acha? Antes de falar sobre a sua resposta, eu vou te contar o que acontece dentro da minha clínica. Primeira coisa, quando um paciente chega e precisa desbridar, eu vou falar para você uma coisa muito sincera. A maioria dos meus pacientes eu desbrido no primeiro atendimento, às vezes em 2 ou em 3 atendimentos, mas o desbridamento ele é muito rápido. Ele pode ser feito com ozonioterapia, ele pode ser feito com uma pomada anestésica e uma cureta, se não tiver contraindicação. Pode ser feito com coberturas que desbridam o leito da ferida, mas essa fase ela é muito rápida. Vamos imaginar o segundo cenário para quem respondeu que tratar feridas, que demora muito a fase da infecção. Te digo que não. Hoje nós temos uma gama muito grande de produtos para combater infecção. Eu consigo, então, através de desbridamento mecânico, quebrar o biofilme. Eu consigo, através de terapias adjuvantes, diminuir a carga de bactéria. E coberturas, como as espumas com prata, eu consigo fazer a liberação sustentada da prata e, geralmente, em 14 a 30 dias, eu tenho um resultado muito satisfatório para reduzir a carga de bactérias e avançar a cicatrização. Mas para quem respondeu, granulação, olha, tenho que concordar com você. Essa é a fase que eu vejo que mais demora no tratamento de feridas. Demora, primeiro, porque o paciente, ele quer um resultado muito rápido. Nós também queremos que esse tecido suba, faça duplicação celular de forma muito rápida. E se acontecer alguma infecção, a gente regride todo esse tratamento. Então, a fase da granulação, ela acaba sendo muito extensa, tá? Dentre as 3 que eu acabei de citar. Mas vamos continuar aqui a nossa aula e muito obrigada pela sua participação. Mas calma que eu vou precisar de mais respostas daqui a pouquinho. Pensa agora comigo. Qual é o grande desafio no tratamento de feridas? Você já viu que esse tema é de muitas aulas, de congresso, de revistas. Todos os artigos, livros, você olha, tem lá falando sobre esse tema. Quais são os grandes desafios?
E esse é um tema que ele é abordado internacionalmente. Tem consenso falando sobre isso. Os últimos consensos relatam que a maior dificuldade no tratamento de feridas é você conseguir deixar ali no leito um ambiente de umidade ideal para a cicatrização. Você fala, Karina, mas isso eu já sei. É lógico que eu já sei, isso ensina lá na 5ª série. Realmente. A gente já sabe disso. Mas na prática clínica, é fácil fazer isso? Não é. Um dia você coloca uma cobertura para absorver exudato. Daqui a pouco seu paciente te liga, fala, estou com uma dor na ferida imensa, o que está acontecendo? Você vai ver, a ferida não exudou, essa cobertura grudou no leito da ferida e o paciente está sentindo dor. Por quê? Porque não tem um ambiente de umidade ideal na cicatrização. Então, tem uma série de nuances que acontecem ali que podem dificultar. Um dia a ferida está exudativa, outro dia a ferida está seca. Como que a gente vai manejar isso de uma forma melhor para ter a duplicação celular? É isso que os pesquisadores sempre falam, que a gente sempre está buscando para tratar a ferida. Isso é uma dificuldade sua também? Responde aqui para mim no chat. Qual que é a sua maior dificuldade no tratamento da ferida em manter um ambiente de umidade ideal? Eu sei o que você está pensando. Karina, eu trabalho aqui na prefeitura, aqui só tem pomada, aqui eu tenho 3 tipos de produto para usar, não consigo manejar bem o paciente. Quais são as suas dificuldades em conseguir um ambiente ideal para a cicatrização? Um ambiente onde o leito da ferida não fique extremamente úmido, não fique extremamente seco, traga conforto, diminuição da dor para o seu paciente e que previna aquele acúmulo de exudato no leito, que, lógico, você já sabe disso, forma biofilme e pode aumentar a taxa de infecção dos seus pacientes. Muito bem. Manejo do exudato. Quem respondeu manejo do exudato, olha, está de acordo com 96% dos profissionais pesquisados, referenciados, que tratam de feridas, responderam exatamente isso, que manejar o exudato com coberturas mais simples, sem tanta tecnologia, é muito difícil. Pensa só, como que você vai manejar o exudato usando uma colagenase? Usando uma placa de hidrocoloide que aumenta a umidade? É difícil. Usando gaze, né? É muito difícil você conseguir fazer esse manejo para criar um ambiente de umidade ideal para a duplicação celular. Muito obrigada pela sua resposta, mas calma que eu vou precisar de mais algumas dicas da sua expertise nos seus atendimentos. Olha que interessante. Quando a gente tem uma ferida que eu não consigo manejar bem o exudato, ou quando eu tenho um colega de trabalho que fala, não vou nem prestar atenção nesse manejo de exudato, que não vale a pena. Olha o que pode acontecer. Pode acontecer catástrofes na vida do seu paciente. Por exemplo, muito exudato mal manejado, esse exudato tem um pH diferente da pele íntegra, ele sai para fora da ferida, ele extravasa e ele vai vazando e corroendo a pele em volta da ferida. Olha essa primeira imagem aqui, olha como pode ficar uma lesão onde não teve o exudato gerenciado. Olha como fica a pele ao redor. Essa pele, gente, ela está doente, ela não tem condições de migrar por cima do leito da ferida e contrair a lesão. Ela está machucada, doente, com processo inflamatório. Se você colar uma fita de micropore ali em cima, a hora que você for tirar, você tira mais um pedaço da pele do paciente. Então, aqui, quando a gente não gerencia bem o exudato e ele extravasa, né? Nós temos, então, um aumento muito grande dessa lesão. 42% dos profissionais pesquisados, eles falam, né, sobre o problema entre o exudato e a maceração. Mas a maceração ainda a gente consegue trabalhar e corrigir de uma forma um pouquinho mais rápida.
O problema é quando esse exudato fica parado ali no leito da ferida, favorecendo, então, o crescimento de bactérias. Exudato, você sabe que é um meio de cultura muito bom para bactérias. E ali o que acontece? Exatamente isso aqui que eu estou mostrando agora. Infecção, né? Então, as bactérias, elas se alimentam desse exudato, elas se proliferam, é um ambiente úmido, é um ambiente quentinho, é um ambiente que tem alimentos, as bactérias vão aumentar a sua carga bacteriana, vão aprofundar a ferida, abrir feridas satélites e causar muita dor e muito mais exudato no paciente, ainda podendo levar ele à morte. A gente sabe que a infecção pode ir para o osso, pode dar septicemia e causar morte nos pacientes. Em muitos casos, os profissionais da saúde, ainda, para gerenciar esse exudato e para promover o tratamento efetivo, precisam, aonde tem uma ferida cavitária, fazer o quê? Isso aqui, ó, preenchimento da cavidade da ferida. Se você não preenche a cavidade da ferida, provavelmente você também não vai conseguir gerenciar esse espaço morto, aonde pode acontecer, então, mais infecção para o seu paciente. Certo até aqui? Vamos imaginar ainda que o que eu falei até agora foi só problema entre o profissional da saúde e a ferida. Agora vamos pensar no paciente. Quando a gente olha para o exudato e o impacto dele na vida do paciente, um exudato mal manejado, com todos esses problemas que ele traz, é claro que a gente vê uma ferida como essa daqui. Uma ferida que aumenta de tamanho, aumenta a dor do paciente, aumenta a carga de infecção, né, biofilme, e prejudica toda a pele ao redor da lesão, causando feridas satélites. E ninguém que eu conheça gosta de ficar perto de uma pessoa que está com exudato vazando, que está com odor fétido e que está com curativo saturado. Então, esse paciente acaba, além dos danos físicos, tendo danos psicológicos importantíssimos. Ele não quer mais sair para visitar um filho, ele não quer mais ir no mercado, ele se recusa a ir no dentista, no médico, porque ele tem vergonha de ter chego nessa situação ainda em vida. Então, os impactos da gente gerenciar e tratar efetivamente uma ferida, eles são enormes na vida do paciente. Ainda falando sobre tratamento de feridas, quais são as grandes apostas da atualidade nestes tratamentos? A gente sabe que a ferida traz tristeza, traz dificuldades para o paciente, e nós somos um povo brasileiro. Nós gostamos de ajudar um ao outro. Então, tem muitas pesquisas, muitos produtos novos, muita tecnologia envolvida nesse tipo de tratamento. O interessante é que uma das terapias adjuvantes que eu falo bastante, que todos que trabalham com feridas já ouviram falar, é a laser terapia. A laser terapia é uma terapia adjuvante, ou seja, ela ajuda no tratamento, ela não faz tudo sozinha. A laser terapia ajuda demais na granulação da ferida. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Aqui a laser terapia estimula a granulação. Ela reduz bastante a dor do paciente, melhorando a qualidade de vida, né? Reduz, modula todo o processo inflamatório. Com essa modulação do processo inflamatório, eu já tenho, por consequência, uma redução do nível da produção do exudato local, certo? E mais uma coisa interessante, como você está vendo aqui na foto, essa foto é de um curso que a gente fez num hospital, no interior de São Paulo. Aqui é um pezinho de um porco, aqui ele está pintado com um fotossensibilizante, que é o azul de metileno, e o laser está ligado na função PDT, para reduzir a carga de bactérias no leito da ferida. Então, incrível a laser terapia. Além da laser terapia, outra aposta importante, que chegou com força total, é a ozonioterapia.
Aqui a foto, né, lá do meu consultório. Essa paciente chegou nessa situação, aqui no consultório, uma ferida toda violácea, escurecida, com pouca perfusão. Eu fiz uma bag de ozonioterapia e em 20 minutos de ozônio, nós tivemos esse resultado aqui, né? Uma ferida totalmente limpa, com uma redução grande na carga de bactérias. A ozonioterapia, acima de 30 microgramas, ele consegue quebrar até o biofilme. Então, para um tratamento de choque, ele vai super bem nessa dosagem. Se eu quero granular a ferida, eu abaixo a dose da ozonioterapia. E se eu aumentar essa dose, você já deve saber, já deve ter visto, ele consegue desbridar a ferida de uma forma muito rápida e muito otimizada. Isso que eu faço no consultório também. Além da laser terapia e da ozonioterapia, você que já me conhece sabe que eu falo muito do PRF, fibrina rica em plaquetas. É um tratamento onde a gente usa os fatores de crescimento do sangue do próprio paciente para cicatrizar feridas. E aqui eu trouxe um caso que foi publicado, ele é internacional, mas essa paciente aqui estava com 23 anos de úlcera venosa, totalmente cheia de esfacelo, biofilme, bactérias. Foi aplicado, então, as membranas de fibrina rica em plaquetas e depois de 12 meses, olha que resultado incrível, 12 meses não, desculpa, de 12 semanas, olha que resultado incrível, que a gente não consegue nem ver uma cicatrização ruim, a cicatrização aqui ficou muito boa. Então, uma paciente que saiu de 23 anos, conseguiu em 3 meses chegar nesse resultado com esse tratamento. Mas, tudo isso faz milagre? De jeito nenhum. Eu não consigo tratar um paciente usando o melhor laser, a melhor técnica de ozonioterapia, a melhor técnica de PRF, se eu não der sequência no tratamento, usando a melhor cobertura para o meu paciente. E agora me responda, qual é a característica importantíssima quando você vai escolher uma cobertura? Pode falar, Cris. Obrigada por todos que estão participando. Quando a gente pensa em cobertura, é muito importante que essa cobertura, assim como a Karina trouxe, maneje adequadamente o exudato, retenha esse exudato, evitando que ele volte para o leito da ferida. Então, a gente precisa pensar em coberturas que façam esse gerenciamento ideal, tanto do espaço morto quanto do exudato. Para isso, eu gostaria de trazer para vocês e apresentar aqui hoje o nosso lançamento, o Biatan Silicone Non-Border. When skin is damaged, the immune response is triggered. Serum containing inflammatory mediators and enzymes move to the site of injury, which creates exudate that starts to pool in the wound. Exudate is a product of the normal wound healing process. However, managing exudate is important to optimize healing conditions. Sometimes this also requires compression therapy. In wounds, even a small gap between the dressing and the wound bed allows for excessive exudate to pool. The excess exudate may leak onto the wound edge and to the peri-wound skin, which can cause maceration of healthy tissue and reduce skin barrier function, leading to delayed wound healing. In this environment, there is an increased risk of bacterial growth and infection. Biatan Silicone Non-Border with 3D Fit technology ensures optimal exudate management through high absorption and retention under compression to reduce the risk of maceration and to protect the fragile peri-wound skin. When used in wound healing, Biatan Silicone Non-Border comes in contact with exudate. The dressing expands and conforms to the wound bed to reduce gap formation and exudate pooling, and absorbs vertically to protect peri-wound skin from maceration. The exudate is retained under compression, reducing the risk of leakage. Biatan Silicone Non-Border conforms to the wound bed, absorbs exudate vertically, and retains exudate under compression for optimal wound healing conditions.
Biotane silicone non-border with 3D Fit technology ensures optimal wound healing conditions, conforms to the wound bed to reduce gap formation and exudate pooling, absorbs vertically to protect peri-wound skin from maceration, retains exudate under compression to reduce risk of leakage. Bom, então, como vocês acabaram de assistir no vídeo, nós estamos trazendo aqui para o Brasil o Biotane Silicone Non-Border. E quais são as características dessa cobertura que podem auxiliar vocês no tratamento de lesões, de feridas de difícil cicatrização? Ela é uma cobertura de poliuretano, é uma espuma de poliuretano com um adesivo em toda a sua área, extremamente suave e flexível. Então, isso vai ajudar no ajuste e na adaptação quando a gente utilizar em algum paciente. Ela é uma espuma recortável, então eu posso fazer ajustes e posso fazer recortes para que isso me ajude na hora da fixação e da adaptação para o cliente. E ele é uma cobertura que também tem uma ótima performance. Então, quando a gente fez a avaliação desse produto, ele é o que tem a maior absorção e retenção sob compressão do mercado. Lembrando que essa espuma também tem a tecnologia 3D Fit, que faz absorção vertical, retenção do exudato e se conforma em lesões de até 2 centímetros de profundidade. Pensando, então, em como que essa espuma poderia ajudar a gente quando a gente pensa no tratamento das feridas de difícil cicatrização, eu tenho que pensar que se ela tem uma alta absorção e retenção sob compressão, quando eu estiver lidando ali com um paciente que tem uma lesão venosa e que eu preciso associar essa cobertura a uma terapia compressiva, quando eu pensar em lesões, por exemplo, nos pés de pessoas com diabetes, o paciente vai pisar sobre a cobertura. Então, eu preciso assegurar que esse exudato que vazou da lesão vai ficar retido na cobertura. Quando eu penso numa lesão sacral, por exemplo, uma lesão por pressão sacral, muitas vezes esse paciente deita sobre essa cobertura e também é importante que esse exudato fique retido nela. Então, nós temos ele em diversos tamanhos, uma cobertura recortável, como vocês veem nas fotos, né, que ela pode ser utilizada, por exemplo, ajustado para uma mão, para um pé, que faz a absorção vertical, evitando, assim como a Karina mostrou, a maceração das bordas, que se ajusta ao leito da ferida, preenchendo aquelas pequenas lacunas que muitas vezes ficam entre o leito e a cobertura que eu estou utilizando, e retendo o exudato. A gente tem alguns estudos também que nos mostram que mais de 80% das feridas têm até 2 centímetros. Então, isso vai reduzir a necessidade de eu usar uma cobertura de preenchimento e uma cobertura secundária depois para fazer cobrir, né, aquela cobertura primária que eu utilizei. Então, uma única cobertura faz todo o tratamento dessa ferida. Então, se você, profissional de saúde, que tem que lidar com uma lesão de difícil cicatrização, se você lida com feridas extensas, difíceis de cobrir, então você pode associar o Biotane Silicone Non-Border. Se você tem que lidar com pessoas que têm a pele frágil ao redor da lesão, né, se você lida com pessoas, como a Karina mostrou, que por um manejo inadequado inicial do exudato, fez com que essa pele ao redor ficasse frágil. Se você precisa de uma cobertura que tenha uma alta capacidade de absorção e retenção, porque a ferida está num local que você sabe que vai ser utilizado uma terapia compressiva ou que o paciente vai aplicar pressão sobre a cobertura. E se você realmente quer tratar a pessoa e fazer com que essas feridas cicatrizem e não ficar somente trocando essa cobertura, lembra da gente. Se essas situações são situações cotidianas para você, lembra da gente, lembra do nosso Biotane Silicone Non-Border. Eu agradeço a Karina por estar com a gente hoje, por ter apresentado essa aula maravilhosa. Convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para acessarem nosso site coloplastprofessional.com.br. A gente tem colocado vários conteúdos novos, tem divulgado as nossas aulas, as nossas lives lá. Então, eu convido vocês a estar com a gente para saber as novidades que estão chegando, os novos conteúdos que estamos trazendo. E agradeço mais uma vez você, Karina, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada e espero vocês aprendendo muito sobre tratamento de feridas.